Uma boa noite para você. No Sala de Notícias em Debate de hoje, que já está no ar, nós vamos falar do Censo 2010. Os primeiros dados já saíram, mas para que serve um levantamento demográfico? O que acontece na prática a partir das informações sobre todos nós brasileiros? Esse é um assunto importante, merece a sua atenção e a gente convida você a participar dessa reflexão a partir de agora. O pesquisador do Censo já bateu na sua porta da sua casa? Na minha já, né, de um monte de gente que eu conheço também. Pois é, eles não são lenda não, o pessoal está trabalhando a todo vapor desde o início de agosto para traçar o perfil da população brasileira e nos dizer quantos e como somos, por onde estamos espalhados e como vivemos. E a gente já tem uma prévia do censo, 17% da população já foi ouvida. E o que os dados preliminares nos dizem, por enquanto, é que os domicílios têm menos moradores, o ritmo do crescimento demográfico está menor e a população está envelhecendo. Novidades? Enfim, o mais amplo retrato do Brasil nem sempre é tão revelador. Apesar de o país mudar em 10 anos, um censo não é apenas um retrato do momento. Um estudo como esse aponta tendências para o futuro e nos mostra os resultados das políticas públicas implementadas no passado. Para a gente entender melhor esse processo e a importância de um censo, estão comigo essa noite o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, o economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, o demógrafo José Marcos Pinto da Cunha, professor e pesquisador da Unicamp, presidente da ABEP, Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E a gente recebe também o sociólogo Simão Schwartzman, pesquisador do IETS, o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade do Rio de Janeiro. O professor Simão foi presidente do IBGE também entre 1994 e 98. Bom, e você que está assistindo ao programa para participar do Sala de Notícias em Debate, você pode mandar perguntas para os nossos convidados responderem aqui no ar ao vivo. Nosso e-mail é debate@futura.org.br. Você pode também deixar os seus comentários no Twitter do Futura, que é @canalfutura. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês já aqui no programa. Já agradeço. A gente vai começar esse programa de hoje mostrando para você em casa uma reportagem sobre o que é o censo. Para que ele serve e o que o levantamento feito nesse ano de 2010 pretende investigar. Olha só. O Censo 2010 é o 12º censo demográfico realizado no Brasil desde 1872 e é o primeiro totalmente informatizado da nossa história. Os recenseadores estão usando computadores de mão para a coleta de informações, que são descarregadas em centrais regionais e transmitidas para o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE pretende visitar todos os domicílios do país, cerca de 58 milhões. 2 tipos de questionários são usados na pesquisa. O básico, aplicado em todos os domicílios, investiga, por exemplo, as condições de saneamento das moradias, existência de computador com acesso à internet, escolaridade, ocupação e rendimento dos moradores, além de idade e cor. Um outro questionário mais detalhado, com cerca de 100 perguntas, será aplicado em apenas 11% dos domicílios brasileiros. A partir das informações do censo e fazendo comparações com os censos anteriores, é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução da população em vários aspectos. Um dos objetivos deste enorme levantamento é usar os dados como base na formulação de políticas públicas e identificar as prioridades em relação a onde e como aplicar recursos, em áreas fundamentais como saúde, educação, saneamento, transporte, energia e assistência à infância e à juventude. Os dados do censo servem também como referência para fazer projeções populacionais e definir a representação política do país, ou seja, o número de parlamentares de cada estado e município. E para definir o perfil da mão de obra, informação importante para organizações sindicais e de classe, e investimentos do setor privado. A iniciativa privada também se utiliza dos dados do censo para decidir onde instalar fábricas, estabelecimentos comerciais, de entretenimento e educação. O Censo 2010, pela primeira vez, vai querer saber quantas e quais são as línguas indígenas faladas do Brasil. Vai também contabilizar os casais homossexuais que vivem em uniões estáveis e deve confirmar algumas tendências já observadas em censos anteriores: a redução da mortalidade infantil, a redução da taxa de natalidade e um número cada vez maior de idosos.
Eduardo Nunes, eu já ouvi o senhor falando que esse censo vai aí revelar para a gente um novo Brasil. O que de novidade se espera a partir dessa coleta de informações agora em 2010? Alguma novidade, efetivamente? Bom, não novidade quando nós olhamos para 2009 ou 2008, mas comparando com o censo anterior do ano de 2000, a gente vai observar um país mais envelhecido, com uma fecundidade menor, ou seja, o número médio de filhos por mulher caindo no Brasil. Uma característica importante é a redução do número médio de moradores encontrado em cada domicílio brasileiro e um progressivo ou continuidade do processo de urbanização da população brasileira. Isso aí, na verdade, é uma tendência que vem se confirmando, né, professor Jean Marcos, ao longo dos anos? De 2000, ou até antes de 2000 já se observava esse envelhecimento da população, né? Sem dúvida. Essa é uma tendência que a gente já vem avaliando e observando desde o meados dos anos 80. Não é? Obviamente não com a velocidade que tem acontecido nos anos 90, mas a gente já vinha prevendo. O legal, o interessante de tudo isso é que agora nós vamos ter uma calibragem maior, talvez, não é? Até porque o nível que a gente vai poder descer, no nível municipal, não é? Então regional, a gente vai poder conhecer muito melhor o que vai acontecer na realidade e na heterogeneidade da população brasileira. Eu acho que isso é bastante importante para a gente, sobretudo do ponto de vista de conhecer a dinâmica demográfica tal qual ela é. Uhum. Antes de passar aqui a bola para vocês, deixa eu ler aqui um tweet que já chegou para a gente, que o pessoal fala o Wellington, pelo Twitter, ele diz que o censo é o raio-x da nação em diversos aspectos inerentes à população brasileira. Através do censo é possível traçar metas para o crescimento do país e celebrar conquistas que se deram ao longo dos anos, né? As pessoas muito se perguntam, né, para que serve um censo? E a gente ouve muito falar que serve para formular políticas públicas e tal. Mas não serve só para os gestores, né, professor Marcelo Anélio? Se utiliza muitíssimo dos dados dos censos nas suas pesquisas, né? Explicar um pouquinho. Acho que é um processo de autoconhecimento também, né? Acho que a sociedade brasileira está mais democrática, o IBGE adquiriu um grande hábito a partir da gestão do Simon de tornar pública essas informações. Recentemente, essas informações, os microdados, por exemplo, da PNAD, etc., as entrevistas individuais são disponibilizadas concomitantemente com as análises do IBGE. Se a gente comparar com o nosso vizinho Argentina, estamos em outro continente. Então, acho que é um instrumento de autoconhecimento. Como dizia o Milton Santos, o homem não vê o universo desde o universo, o homem vê o universo desde o lugar. Então, você pode saber município, pode saber bairros, pode saber ruas até, obviamente mantendo o sigilo. Então, acho que mais do que um instrumento para os gestores de política, os pesquisadores, é para o cidadão comum conhecer a localidade dele, saber quantos são homens, quantos são mulheres, quanto que ganha, etc. Então, eu acho que é um instrumento fundamental para o funcionamento da democracia brasileira. Uhum. Bom, o que mais o senhor acha que esse censo pode revelar para a gente? Além dessas informações que são as preliminares, né? Quer dizer, que se espera é o que até agora esses 17% que foram dos dados coletados já mostram para a gente. Alguma coisa uma novidade? Como disse o Eduardo, quer dizer, na verdade o IBGE e outros institutos de pesquisa vêm acompanhando essas transformações ao longo do tempo, então não é uma grande surpresa. Eu acho que um dado importante, que eu acho que também não é tão novo, mas é realmente importante, é que as taxas a redução do crescimento da população brasileira, na velocidade de crescimento que era muito grande, que já vinha caindo, parece que está caindo mais rapidamente do que se imaginava. Não é? Isso tem impacto muito importante numa série de coisas, por exemplo, na área da previdência social. Uhum. Não é? Nós vamos ter uma situação em que nós vamos ter mais pessoas aposentadas, não é? E vivendo mais tempo, porque também é outra coisa que está acontecendo, as pessoas vivem mais, não é? Se aposentam cedo e vai ter cada vez, daqui a pouco, vai ter menos gente trabalhando para sustentar essas pessoas. Uhum. Isso, por exemplo, tem um impacto muito grande sobre toda a questão de como é que você equilibra, não é? A necessidade de você sustentar a população idosa, não é? Como uma população que tem que trabalhar. E aí você também tem os dados de emprego, os dados de educação, que de alguma maneira também expressam a capacidade produtiva, né, do país. Né? Então eu acho que tudo isso vai armando um quadro de como é que nós estamos e para onde é que nós estamos indo. Você pode começar, é claro também, o censo é muito importante para calibrar as projeções demográficas. Né? Você pode estimar como é que o Brasil vai estar daqui a 10 ou daqui a 15 anos,
Para isso você tem que ter a informação do censo, senão você não consegue calcular onde é que nós vamos estar.